Olá! Começa agora o Defensoria Explica, um programa produzido pela Defensoria Pública de Mato Grosso do Sul com a importante parceria da TV Assembleia. Nessa edição, vamos falar com o defensor público de segunda instância, Marcos Francisco Perassolo, que no dia 18 de outubro de 2021 foi reconduzido ao cargo de Corregedor-Geral da Defensoria Pública de Mato Grosso do Sul por votação unânime ao biênio de 2021 a 2023. Bem-vindo ao programa, defensor. Muito obrigado. Primeiramente, eu gostaria de agradecer pelo convite a mim formulado e cumprimentar a todos que prestigiam o programa e dizer da minha satisfação de poder estar aqui hoje ocupando este espaço. Antes da gente começar a falar propriamente sobre o trabalho da Corregedoria, projetos para esse ano, para o próximo, fala um pouco para a gente da sua trajetória dentro da instituição, por onde já passou, comarcas, quanto tempo aí ao todo a serviço dessa instituição? Bem, eu sou natural de Dracena, interior do estado de São Paulo. Vim para o estado de Mato Grosso do Sul em final de 1982, quando eu contava 17 anos, objetivando prestar vestibular. Mudamos então para a cidade de Dourados, pela qual tenho um carinho todo especial. Fui aprovado no vestibular da então Socigran, cursei administração de empresas até 1986 e em 90 concluí o curso de Direito. Em 1993 obtive aprovação no concurso público de provas e títulos para ingresso no cargo de defensor público de Mato Grosso do Sul, obtendo a segunda colocação e tomando posse efetivamente em 14 de abril de 1993. Atuei inicialmente nas comarcas de Mundo Novo e Eldorado, onde permaneci ao todo por um ano. Depois fui removido a pedido para a comarca de Rio Brilhante, onde permaneci por 4 anos e meio. Então fui promovido por merecimento para a comarca de Dourados, permanecendo lá, atuando na área de família e sucessões por 17 anos. E nesse período de atuação em Dourados, atendi também algumas comarcas vizinhas em substituição, como Maracaju, Itaporã, Fátima do Sul, Glória de Dourados e Carapó. Em agosto de 2015, vim promovido para a segunda instância criminal em Campo Grande, e mudando totalmente a ótica de atuação, do cível para o crime. Aqui em Campo Grande eu iniciei em outubro de 2015, porque ainda fiquei designado em Dourados por mais um mês. Fui convidado pela doutora Salete, então corregedora-geral, para integrar a equipe da corregedoria acompanhando o estágio probatório dos defensores e defensoras que ingressaram no 17º concurso de provas e títulos. E permaneci nessa função até ser nomeado, ser eleito no primeiro mandato como corregedor-geral. E atualmente inicio o segundo mandato. Ao todo, estou completando hoje exatos 28 anos, 6 meses e 15 dias de defensoria pública. Bom, a Corregedoria Geral ela é um órgão de administração superior da Defensoria e tem como atribuição inspecionar as atividades dos membros, observando erros, abusos, omissões e distorções. E, claro, recomendando sua correção. Fala um pouco sobre esse papel da Corregedoria Geral, da Defensoria Pública, e como ele reflete em benefício da sociedade. Bem, odiernamente, o papel da Corregedoria Geral tem sido preponderantemente de orientação, no sentido de aprimorar as atividades desenvolvidas. Para isso, a Corregedoria dispõe de vários mecanismos. Nós podemos expedir recomendações, ofícios circulares, sempre objetivando a padronização de procedimentos para que tudo flua da melhor maneira possível. Nós temos também o aspecto correcional, no sentido de averiguar como estão sendo desenvolvidas as atividades. No nosso estado, como eu até enfatizei na minha posse, nós não temos problemas graves de insubordinação na defensoria pública, porque todos os defensores e defensoras procuram desenvolver o trabalho da melhor forma possível a fim de atender o interesse dos assistidos. Todavia, a existência de um mecanismo de supervisão é sempre salutar, porque incentiva
os integrantes da instituição a observarem as normas e procedimentos e os regulamentos, porque sabe, se não o fizerem, haverá consequências, e essa consequência será cobrada por nós na corregedoria. Isso vem em benefício da sociedade que depende do trabalho da Defensoria, que na verdade é um serviço público sui generis, porque não é para todos que querem se utilizar dele, mas para aquele cidadão que pode se utilizar efetivamente, que é o cidadão hipossuficiente. Sim, que é a grande missão, né, da instituição toda. Bom, a atuação da corregedoria, como o senhor bem disse, ela marca a carreira de muitos defensores e defensoras, né? Como a sua experiência aí de todas essas comarcas que o senhor já trabalhou, pode agregar ao cargo hoje como corregedor geral? Eu entendo que essa experiência adquirida nos vários anos de atuação é de fundamental importância para quem vai exercer esse cargo de tão grande importância dentro da estrutura organizacional. E isso fica patente até mesmo no requisito de ingresso nesse cargo, porque apenas os defensores públicos de segunda instância podem concorrer. E todos que estão na segunda instância têm uma longa trajetória já de atuação na instituição. Isso é importante porque a gente vivencia o dia a dia e as dificuldades que cada defensor e cada defensora pública enfrentam no cotidiano. E isso deixa o corregedor mais próximo do defensor e dessa realidade e permite também uma melhor visão do mecanismo de funcionamento da instituição, o que ajuda na solução dos problemas que eventualmente aparecem. Que tipo de desvio de conduta pode gerar algum processo administrativo ou eventual punição? Assim, um exemplo, né, vamos dizer. Sim. O que eu observo é o seguinte: os defensores e defensoras trabalham com uma quantidade muito grande de processos e de assistidos. Isso pode gerar uma infinidade de situações e até, na verdade, alguma falha de atuação. A nossa Lei Complementar 111 de 2005, ela elenca diversas situações que são enquadradas como infrações disciplinares e que podem sujeitar o defensor ou a defensora a um processo disciplinar, uma sindicância. Exemplificando, por exemplo, todo cidadão tem direito a um atendimento cordial e dentro de um prazo razoável. E também é uma imposição o atendimento dos prazos processuais, porque você praticar um ato processual fora do prazo torna inútil a prática desse ato e pode trazer um grande prejuízo. Então, essa questão do retardamento, por exemplo, o assistido chegou, o defensor atendeu e ficou lá com todos os documentos e não ajuizou a demanda num período muito longo, assim, tipo 2 meses, 3 meses. Então isso aí é um retardamento injustificado dessa atuação funcional e pode sujeitá-lo a uma penalidade. Porque tem a situação em que o defensor está guardando alguma documentação importante, por exemplo, uma perícia, sem a qual ele não tem como ajuizar a ação. Aí já está justificado, então não seria o caso. A questão do prazo processual também tem que ser observada e a perda desse prazo ocasiona esse tipo de consequência. Um outro exemplo, dentre vários, o defensor público, a defensora pública titular de uma defensoria tem que residir na comarca de atuação, a menos que obtenha autorização da defensora geral e atenda os requisitos para residir em outra localidade. Não o fazendo e não observando a regra, fica sujeito também a uma penalidade. As penalidades variam, elas vão desde uma mera advertência até mesmo a pena de demissão para situações mais graves. Todavia, todo o procedimento disciplinar atende o procedimento legal, observando sempre o princípio da ampla defesa. Então, nenhum defensor ou servidor será processado sem que lhe seja facultado o exercício do direito de defesa. Se a situação não está bem delineada e há uma denúncia de uma irregularidade, inicialmente nós podemos instaurar um procedimento de averiguação preliminar, objetivando verificar se aquela situação de fato se verifica. Se há elementos já que demonstrem que há uma conduta irregular, pode ser iniciada uma sindicância ou um processo disciplinar. E recentemente, numa inovação legislativa, foi introduzido um mecanismo denominado Termo de Compromisso de Ajuste de Conduta, TAC, que é reservado para aquelas situações de menor gravidade. E, através desse termo, o defensor assumiu o compromisso de não mais incidir naquela conduta que motivou sua chamada à corregedoria.
Vamos para um breve intervalo e voltamos já. Voltamos com o Defensoria Explica. Nessa edição a gente recebe o Corregedor-Geral, Defensor Público de Segunda Instância, Marcos Perassolo. Bom, agora vamos falar sobre projetos futuros para esse biênio agora. A Defensoria Sul-Mato-Grossense vive atualmente momentos de crescimento e valorização interna e externa. E a cada passo dado, a cada desafio enfrentado e a cada compromisso assumido, as expectativas e também as cobranças aumentam na mesma proporção. Nesse cenário, é necessário compreender que o trabalho correcional não se resume a penalizar ou simplesmente criticar, mas, acima de tudo, apresenta um caráter de orientação, objetivando antecipar e prevenir possíveis erros ou omissões por parte de membros e servidores, buscando cada vez mais aperfeiçoar a prestação do serviço, que deve ser sempre de qualidade, pois todo interesse é importante e precisa ser resguardado. Nada obstante primar pela orientação de membros e servidores, não haverá omissão de minha parte e agirei com firmeza em caso de necessidade, sempre com o respeito devido a cada integrante da instituição. É necessário buscarmos meios eficazes de acompanhamento do exercício das funções desenvolvidas por membros e servidores, para possibilitar uma atuação correta e prioritária. Devendo ser intensificada a atuação da Corregedoria Geral junto aos órgãos da administração superior, investindo na formação e no acompanhamento dos defensores públicos e das defensoras públicas que ingressarem na carreira, além de dar continuidade de forma organizada e permanente nas atividades de correição e inspeção. Como o defensor já disse no discurso de posse, no último dia 18, é uma alegria saber que a instituição confia no seu trabalho, O que desafios o cargo de Corregedor-Geral traz para os próximos anos? Os desafios estão sempre presentes e são inúmeros. Os projetos, eles se renovam e há projetos que, na verdade, eles se eternizam. Por exemplo, as visitas de correição se revestem de grande importância para permitir que a Corregedoria visualize como está o dia a dia de trabalho do defensor. Se ele tem atendido às normas procedimentais, já que ele tem que manter arquivo de determinadas peças, tem que manter um atendimento mínimo, atender de forma cordial, manter bom relacionamento com as autoridades da comarca. E também permite visualizar como está a estrutura física daquele órgão de atuação e se há necessidade de implementar alguma melhoria para que possamos dar um melhor atendimento aos nossos assistidos. Esse ano que abrangeu, esse biênio do primeiro mandato, foi complicado manter a rotina de correições em razão da pandemia, tanto que conseguimos realizar apenas 26 viagens de correições presenciais, que nós pretendemos implementar nesse novo biênio, ampliando bastante esse leque de visitas. E é bem gratificante porque permite uma interação do corregedor com os defensores em seus ambientes de trabalho. Outra perspectiva da Corregedoria é trabalhar na melhoria do sistema de peticionamento integrado, de maneira a dar amplitude ao atendimento do assistido, esse assistido que tem um problema em outra unidade da federação. O defensor de Mato Grosso do Sul o atende e encaminha a peça inicial ou a peça processual para a comarca de destino, onde o defensor daquele local irá dar continuidade. E a via reversa também ocorre. Nós recebemos inúmeras situações de atendimento de assistido de outros estados e movimentamos então esses procedimentos. Também é nossa intenção melhorar a tramitação dos processos e expedientes da Corregedoria Geral, com a digitalização desses procedimentos, já que hoje a gente utiliza tudo no formato físico, o que acaba criando um problema e dificulta a celeridade. Também, dentro desse contexto, pretendemos melhorias nos assentamentos funcionais, excluindo algumas informações que não são necessárias e adequando para o que realmente é importante. Então, estas são algumas das proposições, enfatizando que são apenas algumas delas, exemplificando.
A Corregedoria da Defensoria Pública se adaptou muito bem às mudanças impostas pela Defensoria Pública, tendo em vista que as verificações in loco foram reduzidas, né, como o defensor acabou de citar. Como a tecnologia ajudou no desenvolvimento desses trabalhos nesse período tão conturbado que foi a pandemia? Bem, Dani, a tecnologia ajudou na medida em que possibilitou a implementação da correição pelo método de videoconferência. Isso antes exigiu uma alteração legislativa no regimento interno da Corregedoria Geral, já que a previsão anteriormente era de correição apenas presencial. Isso se mostrou importante na medida que permitiu a continuidade da movimentação dos defensores e defensoras públicas na carreira, já que para concorrerem nos concursos de remoção e promoção, necessariamente eles devem passar pelo procedimento de correição ou devem ter passado. E se já tiver um prazo de 12 meses, é necessária a renovação dessa correição. Então, essa mudança veio em boa hora e graças ao implemento tecnológico e à modificação legislativa. Então, isso aí foi um ponto bastante positivo. Olha aí, que bacana, né? Bom, já é um ponto para a gente ficar sabendo também dessa inovação que foi, né? Na forma de videoconferência, né? Essas inclusive, só complementando, né? Nós fizemos um total de 40 correições por videoconferência, foi um número bastante significativo. Poxa, e no ano, antes dessa implementação, reduziram as viagens, ficaram 26 viagens? 26 apenas. Gente, dobrou, praticamente dobrou, né? Sim. Com essa ajuda da tecnologia. Efetivo. Muito bom. Bom, a Defensoria ela tem uma boa relação com a imprensa, principalmente pelo fornecimento de dados. Agora eu queria que o senhor falasse um pouco como que a Defensoria tem se modernizado para melhorar esses números, como são feitas as estatísticas, né? A coleta de dados, os relatórios de atendimento e produtividade de membros. Na verdade, Dani, nossa estatística e nossa produtividade são aferidos assim por meio dos relatórios de atividades que os defensores encaminham mensalmente. Inclusive, nossa expectativa é de que esses relatórios passem a ser implementados pelo sistema, o que ainda não ocorre. Mas a nossa orientação para os defensores é de que o preenchimento desses relatórios seja efetuado da forma mais fidedigna possível, de maneira a retratar de forma clara toda a atividade do órgão de atuação. E há uma obrigatoriedade deles encaminharem esses relatórios até o 5º dia do mês seguinte, àquele a que se refere o relatório. Não o fazendo, nós encaminhamos um expediente cobrando o cumprimento dessa norma do nosso regimento interno. Mas todas as informações estão baseadas nesses relatórios da atuação propriamente. Claro, com certeza. Bom, o senhor falou anteriormente que a Corregedoria ela fica bem próxima aos defensores, né? Acaba sendo um trabalho bem próximo, mas ela também não fica tão longe dos assistidos e assistidas, né? Qualquer pessoa ela pode entrar em contato com a Corregedoria da Defensoria Pública? Como que funciona esse contato com a população? Com certeza, Dani. Os assistidos e assistidas à Defensoria têm um canal muito eficiente de acesso à Corregedoria. E eu estou falando da nossa Ouvidoria Geral, a cargo da subcorregedora doutora Salete de Fátima do Nascimento. O atendimento da ouvidoria é tanto presencial quanto por telefone, e todas as ligações são atendidas e há a devolutiva correspondente. E sempre que necessário, nós estamos implementando uma solução para o problema que se apresenta através desse canal de comunicação com o assistido. Porque às vezes há apenas uma confusão, às vezes o assistido está, por exemplo, achando que está demorando demais e acha que o problema é o defensor. Só que às vezes o problema é a quantidade de processo em tramitação numa determinada vara. Então ali a responsabilidade não pode ser atribuída ao defensor. E esse esclarecimento às vezes já deixa o assistido satisfeito, porque ele entende que não está havendo uma desconsideração em relação ao interesse dele. Muito bom. Então, há essa devolutiva, né, para a tranquilidade do assistido. Sim, e também sempre. da assistida. Bom, a gente está caminhando para o fim da nossa conversa e vamos falar de concurso público. Houve a abertura do concurso público da Defensoria Pública para admissão de novos membros. É incumbência da Corregedoria acompanhar esse estágio probatório, né? Como funciona esse acompanhamento?
Bem, Dani, na verdade, a atribuição da corregedoria começa um pouco antes da finalização do concurso, mais precisamente na fase da investigação social, porque os candidatos e candidatas aprovados, eles têm que ser submetidos a esse procedimento de verificação da vida social, da regularidade da situação de forma geral, antes de poderem efetivamente serem nomeados. Efetivada a nomeação, então, aí sim começa a fase propriamente de acompanhamento do estágio probatório, que se estenderá pelo período de 3 anos. Durante este período, todas as peças, manifestações iniciais e todas, por mais simples que seja, são encaminhadas aos avaliadores do estágio probatório. Para esse desiderato, nós contamos com o auxílio dos defensores e defensoras públicas de segunda instância, que ficam adidos ao gabinete da Corregedoria Geral, função que, inclusive, eu disse que já ocupei anteriormente à ocupação do cargo de Corregedor Geral. Esses defensores de segunda instância, então, vão acompanhar todo o trabalho desses defensores, apontando as correções necessárias e emitindo um conceito a cada bimestre, que vai do insuficiente ao ótimo. Havendo necessidade, e se for constatada uma deficiência mais grave ou alguma falha de atuação, o defensor é chamado para uma conversa mais pessoal e de orientação mais específica. Além disso, a Corregedoria organiza reuniões de trabalho com todos os defensores e defensoras substitutos, a fim de proporcionar uma troca de experiências, já que cada comarca possui sua particularidade de atuação, e essa troca de experiências enriquece e muito. Além disso, há uma necessidade deles participarem por convocação dos cursos oferecidos e disponibilizados pela Escola Superior da Defensoria Pública, de forma a investir cada vez mais na melhoria do conhecimento e proporcionar, então, um melhor atendimento a todo o público, a todos os assistidos da Defensoria Pública, que é a razão primeira da existência da instituição. Muito bom, sempre em prol da população, e logo, logo tem turma nova. Defensor, desde já eu agradeço sua participação na edição de hoje e já adianto um convite para uma próxima edição. Muito obrigado, Dani. Foi um prazer estar com você aqui. Muito bom, nos sigam nas redes sociais. A Defensoria Pública de Mato Grosso do Sul está no Facebook e no Instagram. Até a próxima!